Fala rapaziada, então realmente aconteceu. Na última impressão de Yokozo eu tinha falado assim que talvez poderia eu cortar a cena lá que o Kyotaka fala umas palavras meio pesadas, mas pelo jeito eles colocaram sim, o que me deixou bem feliz. Vamos conversar sobre isso hoje. Finalmente, rapaziada, aconteceu o que a gente queria. A partir de agora, a Kei é sim hospedeira do Kyotaka, né? Porque chamam ela de parasita, então ela achou um novo hospedeiro aí a partir de agora pra, claro, se esconder atrás. Mas não podemos esquecer que o Kyotaka deixou, ou no caso, permitiu isso, porque ele tem os objetivos dele e ele, claro, vai precisar da ajuda da Kei. E pelo que eu vi, ela vai ajudar ele em muitas questões. Mas enfim, antes da gente conversar isso, eu quero que você se inscreva, deixe seu like, claro, compartilhe para aquele seu amigo. Pra ele ver aqui no canal, se inscrever também não esquece de ativar o sininho para quando lançar de novo. Você, claro, não vai perder nada. Então chega de enrolação e vamos começar essa impressão do episódio 3 de Class 1 of the Elite. Que entre os três que foram lançados até agora, esse pra mim foi o melhor disparado. Bom, gente, como a gente sabe, o episódio 2 acabou com um caso aqui ela sofrendo bullying das garotas. As garotas levaram ela lá para um canto do navio e começaram a puxar o cabelo dela, tirar fotos, enfim, começaram a, tipo, fazer aquele bullying mais forte com a Kei. Ela chorou, viu que ela tava realmente incomodada ali. Só que no caso, o Kyotaka e o outro menino lá de óculos estavam vendo. Vai me escapar o nome do garoto agora, de óculos. Eles estavam vendo e o garoto de óculos querendo ela ajudar a Kei e o Kyotaka falando pra esperar. Mas aí o garoto perdeu a paciência e foi lá ajudar a Kei e conseguiu espantar aquelas meninas lá. Mas a Kei ficou meio brava, eu até não entendi porque que ela disse assim que não pediu ajuda de ninguém, foi bem grossa e ignorante até. O menino só foi lá ajudar, ele falou que tava preocupado com ela, enfim, mas aí ela saiu chorando lá e disse assim que não precisava de ajuda não. O Kyotaka falou assim que tinha um plano, tinha pensado em alguma coisa. E bom, o que ele pensou a gente vai descobrir logo a seguir. Tirando isso, depois dessa conversa aí deles, que o garoto de óculos salva a Kei lá, sofreu mais bullying, passa a abertura e começa com o Kyotaka lá no quarto dele, pensando que, no caso, falando sobre o grupo do Ryuhen, do teste que o Ryuhen conseguiu concluir, pelo jeito, porque chegou a notificação lá que o grupo dele concluiu o teste, e a sala dele era a favorita. Mas a gente sabe que ele forçou todo mundo da classe dele pegar os celulares e entregar na mão dele para ele ver que era o VIP. Então, obviamente, ele ia ter vantagem em algumas questões, por assim dizer. Enfim, do nada corta a cena e mostra, tipo, aqui indo pro Surbúdios, ou no caso, lá pro fundo do navio, lá pra baixão lá, onde tinha pouca luz. E no caso, aparentemente, parecia que o Hirata tinha mandado um e-mail pra ela se encontrar com ele lá. Mas quando ela chegou lá, adivinha, aquelas garotas lá estavam lá de novo, no caso que tinha feito bullying com ela antes. E aí, as garotas começaram a falar que a Kei tava com medo, porque a perna dela tava tremendo. A gente viu ali, no caso, nitidamente, a Kei tava com bastante medo. E aí, quando a garota falou assim que ela sofria bullying no passado, a Kei, obviamente, já desabou, tipo, de medo. E as meninas começaram a fazer bullying com ela. E que raiva daquela menina, que era a fonte de tudo. Tudo começou por causa dela, aquela garota de óculos. E aí as meninas falam pra ela bater na Kei. A menina até pelo jeito no começo bate com medo, mas depois ela começa a bater mais forte na Kei. E o que me dá mais raiva na Kei é que ela fica parada, ao invés de ela reagir. Pelo amor de Deus, Kei. Sei lá, pelo menos tenta, né? Evitar de tomar uma surra. E ela ficou tipo, vai, pode bater, mano. Tudo bem que ela sofreu bullying no passado, ela tá traumatizada e tal. Isso a gente sabe. Mas lute até o fim, mostre sua honra até o fim. Não, tipo, desistir ali, ser uma covarde, mesmo que esteja em desvantagem, e deixar os outros fazer o que quiser com você, né, Kay? Mas enfim, essa menina aí, que no caso era a fonte de tudo, que aparentemente foi empurrada pela Kay, né, e mandou as amiguinhas ir lá falar com ela, ela começou a bater forte na Kay, as meninas começaram a fazer de tudo com ela de novo, aquelas coisas, tirar foto, xingar, e batia na Kay, e ela lá chorando, pedindo desculpa. E as meninas queriam que ela tivesse implorado antes, mas não adiantou. E no fundo, só mostrando que o Taka, a gente viu que no caso, essas meninas aí descobriram onde o Kei tava. Por culpa dele, ele mandou um e-mail lá pra Manabe, falou que também queria se vingar da Kei, e mandou um e-mail lá pra Manabe, e aí fez com que as garotas estivessem lá fazendo esse bullying com a coitada. E enfim, o Kyotaka só olhando. Enfim, gente, logo depois disso que o Kyotaka deixa a Kei lá ficar psicologicamente destroçada, né? Ele chega lá e começa a falar que tipo, o namoro que ela tem com o Hirata é falso,
que ele já sabia, que ela sofreu bullying no passado também. E aí ela já fica tipo, mano, e agora? A gente sabe que ela achava que ele era um garoto normal, quietão. Mas aí ele mostrou o lado mais sombrio dele pra tentar já mostrar a autoridade dele, que ele tem sim potencial pra poder proteger a própria Kay, né? Ela fala, o que você quer? Você quer meu corpo? E aí é o momento que eu mais queria que colocasse. Ele fala, não é uma má ideia. Ele fala pra ela abrir as pernas. Por incrível que pareça, ele fala, abra as pernas. Eles não cortaram. Isso ganhou uma boa nota comigo, pode ter certeza. Era o que eu mais queria que colocassem nesse episódio, colocaram, porque tem que mostrar o lado mais frio ainda do que o Taka, né? Como ele é meio ruim. Então não cortaram, então muito obrigado por isso, né? Produção, enfim. E aí ela abriu a perna e ele disse se ela não ia resistir, né? Porque no caso ia ser nada ali, aparentemente. E ela disse assim que não tem mais como, porque tipo, tem hora que eu não tenho o que fazer. O Taka é mais forte que ela, então mesmo que ela tentasse resistir, não ia mudar muita coisa. E aí ele fala assim, qual a sua verdadeira escuridão? E aí ele vê lá aquela cicatriz no corpo da Kay. Aparentemente parece que ela sofreu uma facada no passado, porque realmente parecia uma marca ali, não era muito normal, era uma marquinha grande no corpo dela. Enfim, o que aparentemente ele fala pra Kay é que ele vai ajudar ela nas coisas e, tipo, do jeito que a classe D tá, ela não vai subir de nível. Então ele quer, tipo, como a gente sabe, que a Kay lidere as garotas, porque ela tem uma grande influência na classe D, como eu tinha dito anteriormente. E aí ele fala assim que vai agir conforme o interesse da Kay, e a Kay vai agir conforme o interesse dele. Em outras palavras, ele vai ajudar ela nos problemas que ela tiver de bullying e tudo mais, e ela vai fazer os favores para ele, que no caso é observar certas conversas, adquirir informações, entendeu? É esse tipo de coisa que eu tava aqui dizer. E aí ele fala que quer começar a vencer nesse teste de vez. E aí a Kay aceita aparentemente, né? Porque ela segura na mão dele e tudo mais. E aí ele fala uma coisa pra ela lá. E a cena corta, né? Até porque você... Aí ele fala isso pra ela e depois corta assim, mostra ela surpresa. Mas depois eles revelam no fim do episódio, a gente vai chegar lá. Logo depois mostra um diálogo do Ayano Koji com a professora dele, né? No caso, a professora da classe D. E aí eu não vou aqui entrar muito em detalhes, porque foi bem rápido, né? Mas eles de novo vão mostrar essa resposta desse diálogo logo depois. E aí depois mostra o Kiyotaka entrando lá na sala de reuniões, que é relacionado ao teste, ele vê Itinose dormindo lá. Essa também é uma cena que muitos não queriam que cortasse, pela repercussão que eu vi sobre Yokozo. É mais uma cena da Light Novel que eles não queriam que cortasse, não cortou, então parece que ganhou mais uns pontos aí com alguém. Essa cena pra mim, sinceramente, não fazia tanta diferença igual aquela que eu queria que o Kiyotaka falasse. Mostrasse o lado dele mais sombrio. Mas enfim, de qualquer forma, ele e a Itinose conversam lá. A Itinose falando que tem interesse em chegar à classe A, o Kiyotaka também. Mas não tem como eles chegarem juntos, porque no caso a Itinose é classe B e ele é classe D. E aí ela fala assim que ela sabia, né? Que ele viu o tanto de ponto que ela tinha lá na primeira temporada, que ele sem querer acabou vendo no celular dela, que ela tinha bastante pontos. E ela disse que não poderia revelar como ela conseguiu tantos pontos, mas a gente sabe ali, a gente viu entre o diálogo deles, que no caso tem uma forma especial, ou excepcional de você conseguir adquirir a classe A, que no caso é você juntar 20 milhões de pontos, e ninguém nunca conseguiu isso, segundo o Kiyotaka. Mas no caso, se você conseguir juntar tudo isso, você pode acabar conseguindo subir para a classe A. Então, parece que a Itinose está nesse caminho juntando. Claro que tem um longo caminho até ela juntar tudo que ela quer, mas não é impossível, né? Mas requer tempo, então tem que ter bastante paciência. Porque você também tem que abrir mão de muitas coisas que você poderia comprar, no caso, para sobreviver nesse colégio. Que, como a gente sabe, os pontos são basicamente dinheiro, então você sobrevive com os pontos. De qualquer forma, começa aquela reunião de novo e algo interessante acontece. Porque no caso o garoto dá a sugestão se eles podem mostrar os celulares para ver quem é um VIP, para assim nenhuma classe perder pontos. Eles começam a mostrar, a Itinose concorda, aí eles mostram o celular. O Ayano Koji aparentemente já tinha esse plano, pelo que a gente viu, então ele já decidiu mostrar o dele também. Todo mundo mostra os seus celulares, e aí a gente vê que o VIP, no caso, era o Yukimura. Depois disso, a Itinose mostra alguém até inteligente, ela decide ligar pro celular do Ayano Koji quando ela vê o celular do Yukimura toca. Em outras palavras, o Yukimura e o Ayano Koji trocaram de celular. Deu pra ver ali pelo jeito. E no caso, a gente viu que o VIP, na verdade, era o Ayano Koji, aparentemente. Porque o Yukimura e o Ayano Koji tinham trocado de celular.
E aí expôs pra todo mundo lá da reunião. E o Kimura, tipo, triste, fala assim: desculpe por ter mentido, que o VIP eu disse que era eu, mas na verdade era Ano Koji. A Tinoze disse que não tinha o número do Yukimura, só da Ano Koji, então não tinha como aquele celular ser do Yukimura mesmo. E aí todo mundo já começa. Vocês estavam mentindo o tempo todo, como vocês ousam? Então, aquele garoto que ajudou a Kei lá, em relação ao bullying nas primeiras vezes, no caso o Mashida Khan, ele fala assim: vamos torcer pra ninguém quebrar a confiança. Enfim, com aquela cara dele de que aparentemente ele ia trair. Agora que ele sabe que o VIP aparentemente é o Yanokoji. Mas depois o Yanokoji mostra ali ele só observando a situação, corta a cena. E depois da reunião, o Yanokoji se encontra com a Kei lá fora. E aí ela pergunta se deu tudo certo, ele diz que sim. E aí começa a mostrar todo o plano da mente do Kiyotaka. Olha como ele foi inteligente, gente. Presta atenção. O que ficou explícito na explicação é que mesmo que eles trocassem de celular, se a Ichinose fizesse o que ela realmente fez lá, que no caso é ligar para o dono de um celular, tipo, eu vou ligar pra Kei, e o celular que tivesse na mão do Kiyotaka tocasse, a gente ia saber que o dono do celular era da Kei, porque não tem como trocar de chip, aparentemente, o celular. Mas a gente viu que tem sim como, no caso essa tese da outra temporada, no caso da primeira, é que não há nada que você não possa comprar com pontos. Ele comprou a expulsão do Sudo com esses pontos e agora vai fazer esse plano dele com os próprios pontos, como que o Otaka é muito inteligente. Pra vocês que não estão entendendo ainda, gente, aquela parte que ele vai lá dialogar com a Shabashira Sensei, que eu não entrei em detalhes aqui, foi exatamente para poder ele abrir o celular dele e tirar o chip dele. Ele pensou o seguinte: alguém pode descobrir o nosso plano. Então, para ninguém descobrir o plano, eu já vou fazer um plano B, para no caso ter chance nenhuma de ser descoberto. E ele foi muito inteligente, né? Que na verdade todo mundo achando que o VIP era o Kiyotaka, por causa daquela grande descoberta da Ichinose, mas na verdade o VIP era a Kei. Então, se alguém tentar trair, no caso todo mundo lá da sala da reunião do teste lá, vai acabar perdendo pontos para a própria sala. O Kiyotaka foi muito inteligente e, como a gente sabe lá nas explicações que deram no primeiro episódio, se a pessoa que chutou o VIP errar, a sala dela perde pontos e a sala do Kiyotaka vai ganhar pontos. Porque no caso a Kei é da classe D, ela é da mesma classe do Kiyotaka. Então a sala do Kiyotaka vai ganhar pontos. Então ele foi muito inteligente porque, além dele manipular e enganar todo mundo lá da sala de reuniões, ele ainda vai estar beneficiando a si próprio para poder alcançar os objetivos que é subir de classe. Esse cara é muito inteligente. Enquanto você acha que você tá, tipo, descobrindo o plano dele, que ele tá sendo previsível, ele já tá uns 5, 6 passos à sua frente, apenas manipulando você e deixando com que você ache que sabe mais que ele. Esse cara é inexplicável, mas enfim, passa lá a explicação, a gente vê que o Kiyotaka enganou todo mundo, no caso o VIP era Kei, e ele conseguiu fazer todo mundo acreditar que o VIP era ele, no caso o próprio Kiyotaka. Depois disso lá o diálogo da Ichinose com o Kiyotaka e com a Kei, eu não vou cortar porque não tem grandes relevâncias, né, que ela tá falando lá sobre essa mentira aí, que o Kiyotaka contou lá na sala, né. Enfim, aí mostra lá no final do episódio, eles lá meio que tomando um drink, né, no caso uma bebida lá, e eles dizendo que a classe C acabou vencendo lá a disputa, chegou o resultado do teste e a classe D ficou em última, né? Conseguiu apenas 50 pontos. E a gente viu o Ryuhen não tava blefando, ele sabia mesmo que era, tipo, os VIPs, e a gente viu que ele descobriu que o outro VIP da classe D era a Kushida, né? Um era Kei, outro era a Kushida. Então ele acertou bem lá. Conseguiu acertar todos os VIPs da sala do Katsuragi, a classe A. Então ele conseguiu uma boa quantia de pontos. Mas eu gosto da forma de como a mente do Kiyotaka funciona. A calma dele para resolver as coisas e a inteligência dele para fazer plano B, C, D. Porque ele sabe que o plano A dele pode ser descoberto a qualquer momento. Então ele já deixa outra carta na manga já preparada. É impressionante como esse cara é. Eu sou muito fã do Kiyotaka. Realmente eu gosto de pessoas inteligentes. Então vamos considerar que o volume 4 está totalmente adaptado aí. Porque no caso são 12 episódios, a gente sabe essa temporada, e vão ser 3 episódios para cada volume. Mas muitos reclamaram dessa adaptação do volume 4, que eram só 3 episódios, querendo ou não, é um tempo mais curtinho, então eles tiveram que cortar diversas coisas, o que deixou muitas pessoas revoltadas. Eu sinceramente, gente, na minha opinião pessoal, eu acho que esse terceiro episódio foi o melhor entre os 3 primeiros. Porque se aconteceu lá mais coisas, colocaram a cena lá do Kiyotaka que eu falei pra vocês que fez uma grande diferença. Não vou nem considerar animação, porque não tá em questão de julgamento aqui. Mas de história assim, muitos estão falando que cortaram diálogos importantes. E estão, tipo, adicionando cenas que são desnecessárias, focando em,
certos personagens que não tinham que focar, gastando tempo à toa, e o que era pra gastar com tempo eles estão meio que ignorando. Dois episódios mais abaixo, os dois primeiros, e o terceiro mais acima, assim, que foi mais legal, né, por assim dizer. Então, colocar numa balança 2 ruins para um bom, vamos colocar lá, vai. Eu dou um 5 para essa adaptação. O diálogo na Light Novel é muito maior, eu corto muito, eu pulo muito. Então eu não posso chegar aqui para vocês e falar que minha avaliação foi completamente certa, porque eu li todo o volume 4. Não, os dois primeiros episódios não foram tão bons assim, né? Mas o terceiro foi melhor, deu para dar uma boa recuperada aí, no caso de outras palavras, mais 9 episódios. Estamos só no primeiro quarto dessa segunda temporada, então tem muito tempo ainda para recuperar mais ainda. Eu sei que não dá para colocar tudo no episódio, até porque são apenas 20 minutos, se você considerar a opening e a ending. Então, 20 minutos de episódio para adaptar, por exemplo, o diálogo de 7 a 8 minutos. E então, a adaptação eu vou dar um 5, avaliando os episódios em si. Porque eu acho que o episódio 1 e 2 não foram tão bons assim. Eu preferi o 3 completamente. Então, dou aí um 5, vai. Pra deixar na média ali, o 5. Igual que eu taca nas matérias, né? 50%, 5 tá bom ali. Essa nota aí. Mas enfim, a partir do próximo volume, o volume 5, a partir do próximo episódio, que no caso vai focar lá sobre a Arisu e o Ayano Koji. A Arisu vai falar que sabe que o Ayano Koji era da Sala Branca, então não sei se eu cheguei a dizer aqui que a Arisu é uma personagem predileta. Mas de qualquer forma, vamos esperar porque tem muito tempo ainda. O Kiyotaka e a Kei, a partir de agora, são basicamente aliados. O Kiyotaka vai explorar bastante a Kei. Mas é o jeito dele de conseguir novas peças para cumprir seus objetivos, né? Eu acho esse um cara muito inteligente. Enfim, se você gostou, se inscreve, tamo junto. Eu volto logo logo. Valeu, falou e tchau!